Hoje mais um dia de campanha, a meditação da igreja. Vamos no Salmo 133. Aleluia. Mas antes de a gente ler o Salmo, gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Você já compartilhou simpatia com seu irmão hoje? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e fala para pelo menos 3 irmãos que Deus te trouxe nessa noite para abençoar a sua vida. Profetiza, igreja, na vida da sua família, profetiza no vida da sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Salmo 133. Aleluia. Todos acharam? Amém. Que diz assim: ó, como é bom e agradável viver em união os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Amém. Aleluia. Podem tomar seu assento. Aí a gente ora, né? Um salmo tão pequeno, mas que fala tanto com a gente. Quando a pastora estava falando comigo sobre esse salmo pelo WhatsApp, aí ela me falou que tinha um propósito em eu estar trazendo essa mensagem, e aí eu comecei desde aquele dia, meditar nessa palavra, e o Senhor foi falando muito comigo. E assim, o Salmo 133, ele é um salmo, né, um cântico de romagem, um cântico de romaria, um cântico que as pessoas cantavam indo em união até o templo em Jerusalém. Os cânticos de romagem, ele vai do 120 até o 134. Esses são os cânticos que todo o povo israelita cantava no caminho, no percurso até o templo em Jerusalém. E eles iam 3 vezes durante o ano fazendo essa peregrinação, fazendo esse percurso. E são 14 cânticos, se você for contar do 120 ao 134. E esses são os degraus que dali do pátio das mulheres até o templo de Sião. Aí são, para cada cântico, é um degrau daquele. Aí a gente vê que no versículo 1, o Senhor, aqui o Salmo diz: ó, quão bom e agradável viver em união os irmãos. Quão bom e agradável. A gente, né, vê que como é bom, como é agradável quando chega um membro novo em nossa família. Quando chega uma criancinha nova, até se for filho daquele irmão que você não gosta muito, você vai querer ir lá ver aquela criança, você vai abraçar. Com bom e agradável. Na presença do Senhor tem que ser a mesma coisa. Com bom e agradável quando chega alguém novo. E muitas das vezes você chega numa igreja, né, e já tem aquele grupinho formado. E as pessoas muitas das vezes não dão atenção para quem está chegando. Muitas das vezes deixam de lado, e a culpa sempre cai em quem está no novo, né? Você vai fazer as coisas e aquela pessoa vai ficando para trás. E você vai esquecendo aqui como é bom e como é agradável viver em união. Como é bom a gente estar na presença de Deus em união com os irmãos. E muitas das vezes a gente esquece isso. Só que a gente tem que entender que a união, a igreja, é um agente transformador. Que quanto mais a igreja tiver união, mais vai ser uma igreja transformada. Mais vai ser uma igreja e debaixo das bênçãos do Senhor. Mais vai ser uma igreja que vai receber o poder de Deus. Com bom e agradável viver em união.
A igreja precisa da união. A igreja precisa estar aos pés do Senhor e obedecendo esse salmo. Porque se você está na casa do Pai e não consegue ter união com o seu irmão, você não está em concordância com Deus. Porque nós precisamos ter união com os membros da casa do Senhor. Aí aqui no versículo 2 diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É como óleo precioso que desce até a barba. Isso significa o Espírito Santo do Senhor. Quando nós estamos em união, você está deixando o Espírito Santo agir na sua igreja, agir no meio de nós. E quando você está em união, esse óleo precioso desce na sua igreja, desce sobre a sua cabeça. E aqui ele diz que desce sobre a barba, pega na gola, vai até as vestes. O que esse salmo está querendo dizer com isso? Que desce em todos os lugares, que todas as igrejas precisam ter união. Hoje em dia, a gente está aqui numa igreja, aí tem outra igreja que acha que tem mais poder, que os pregadores de lá falam melhor, que lá tem mais unção, que lá tem mais poder, mas a palavra de Deus diz que é para todos. A unção dele é para todas as igrejas, para todos nós. Aqui está se referindo também às 12 tribos, que lá que nós podemos ver que todas as tribos receberam unção igual. Foi de igual porção. As tribos eram iguais? Não. Assim como cada um de nós aqui. Ninguém é igual ao outro. Eu vou pedir à igreja para que faça assim com a mão. Agora todo mundo olha a palma dos seus mãos. Vocês estão vendo 5 dedos. Um diferente do outro. E cada um deles tem uma digital. E no mundo inteiro, todos os dedos têm as suas digitais, uma diferente da outra. Assim como nas igrejas. Uma igreja busca mais prosperidade, outra cura, outro poder de Deus, outra palavra, mas aqui está dizendo que há poder para todas elas. O Senhor derrama uma unção igual a todas as igrejas. Aqui nós podemos ver que essas tribos receberam uma porção igual do poder do Senhor. É porque não dá para falar tudo aqui, senão em vez de uma palavra, viraria uma palestra. Mas a igreja pode ir lá em Gênesis 49, guardem, que vocês vão poder ver tudinho aqui, como que foi dividido o poder do Senhor sobre todas as tribos. Então que a gente não queira viver no dia de hoje uma igreja melhor que a outra. Que os irmãos pensem que são melhores que o outro, porque na casa do Senhor ninguém é melhor do que o outro. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Deus não escolheu A nem escolheu B. Deus escolheu o povo eleito. E um povo eleito tem que ser unido, tem que estar em unidade buscando ao Senhor e não querendo ser um melhor do que o outro. Até mesmo nas mesmas igrejas fica um querendo ser melhor do que o outro, um acha que prega mais que o outro, um acha que canta melhor, outro acha que fala mais, mas o Senhor chamou todos iguais, cada um do seu jeito, cada um com a porção do poder que o Senhor derramou. Já imaginou se o Senhor derramasse a unção de levita a todo mundo? Quem seriam os pregadores? Quem seria aqueles que levam a palavra, que não teria outras pessoas? Todo mundo ia ser levita, mas o Senhor deu uma porção para cada um, uma porção igual, uma porção do poder. Cada um recebeu a sua porção. Então que a gente vem entender que ninguém é melhor do que o outro. Cada um tem seu jeito de falar,
Cada um tem seu jeito de ministrar, porque Deus chama cada um do seu jeito. E nós devemos respeitar os irmãos. Nós devemos obedecer à ordenança que Deus deu na vida daquele irmão. Que muitas das vezes você pensa que é melhor do que o irmão, mas não é. Porque o Senhor chamou todos de igual forma. Então que a gente vem entender que assim como as 12 tribos, o Senhor deu a unção a cada um, a unção diferente, cada um de nós somos diferentes um do outro, mas todos nós somos importantes na obra do Senhor. Você imagine a mãozinha de vocês aí com os 5 dedinhos que a gente acabou de ver. Se um desses dedos fosse arrancado da sua mão, o que você faria? Para você pegar um copo, seria mais difícil. Para você segurar uma caneta, seria mais difícil. Assim é a obra do Senhor. Quando a pessoa começa a querer colocar outras para fora da casa do Senhor, a vida naquela igreja começa a ser difícil. Começa as coisas darem errado. Por quê? Você está querendo tirar uma parte daquele corpo. Deus é a cabeça, nós somos os membros. E cada um dos membros é importante na obra do Senhor. Cada um dos membros faz falta se sair, se afastar, ou até mesmo se a igreja querer jogar lá fora. Porque tem muitos que a igreja mesmo, que os membros jogam outros lá fora. Começam a pensar, esse membro está em pecado, fez isso ou fez aquilo. Só que o Senhor não nos chamou como juiz. O Senhor nos chamou para que nós dessemos as mãos um para o outro, para que nós fôssemos irmãos e um levantasse o outro. Mas muitas das vezes os irmãos querem jogar os outros para fora da igreja. Muitas das vezes acham que podem ser melhores que os outros. Falar aquele irmão ali não vai para o céu. Quem é ele para saber quem vai para o céu? Por quê? Porque você pensa que você sabe alguma coisa. Muitas das vezes aquele que acha que vai estar no céu, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E muitas das vezes aquele que você está achando que não vai estar no céu, tem intimidade com o Senhor. Verdade. Davi foi um assassino, matou, mas ele era o quê? Amigo do Senhor segundo o coração. A gente vê que Pedro estava lá, negou Jesus, cortou algumas orelhinhas por aí, mas quando ele morreu, o que aconteceu? Ele não quis nem ser crucificado de cabeça para cima, quis ser de cabeça para baixo pela honra que ele dava ao Senhor. Aleluia! Então, você tem que saber a intimidade que seu irmão tem com o Senhor para depois querer falar da vida dele. É verdade. Para depois querer falar mal. Ou melhor, nem fale mal de um irmão. Porque você não tem o direito de falar de ninguém. Porque somente Deus tem o poder de julgar naquele grande dia. Porque enquanto não chega aquele dia, Ele vai tentar restaurar a vida do irmão para que ele vá para o céu. Aleluia. Então que a gente venha a ajudar os irmãos, que a gente venha estar do lado das pessoas e não querer julgar, não querer o mal. Porque aqui nesse salmo o Senhor está chamando para a gente ter união. E não adianta uma igreja sem união, porque uma igreja sem união, ela não vai, ela não subsiste. Uma igreja sem união, Deus não está nela. Deus não vai agir numa igreja sem união. Por quê? Porque Deus, Ele vai aonde Ele tem liberdade de fazer as coisas. Satanás não. Satanás, ele vai entrar no seu corpo, vai fazer arruaça, vai fazer o que ele quiser na sua vida. Mas Deus não. Deus é educado. O Senhor, Ele trabalha aonde você deixa Ele trabalhar. E para Deus ter liberdade de trabalhar numa igreja, a igreja tem que ser unida. Porque o Senhor não vai estar numa igreja desunida. O Senhor precisa que os membros estejam em união. E aqui a gente vê no terceiro versículo: meu Deus, é como o orvalho que desce aos montes de Sião. A
a gente vê que aqui o orvalho ele vem dos montes até em Sião. Aí quando ele chega em Sião, ele está na mesma temperatura. Ele está com aquele mesmo temperatura gostosa. E é isso que o Senhor quer falar com a gente. Que nós, os cristãos, temos que estar na mesma temperatura, na mesma ligação com o Senhor, querendo fazer a obra do Senhor, vindo para a igreja para poder louvar o Senhor, fazer a obra do Senhor, estar em obediência a Deus e fazer com que a palavra do Senhor seja levada a outros povos. Há pessoas que ainda não estão na presença e nós temos que ter essa temperança, estar no mesmo propósito, como ele está dizendo aqui, que vem dos montes até Sião. E quando ele desce, aquela temperatura está na mesma temperatura, na mesma ligação, que toda igreja precisa estar ligada na palavra do Senhor, estar ligada no que Deus quer fazer nessa terra. Porque a gente está numa terra onde tem muita maldade, onde tem muita coisa ruim, onde jaz o maligno. Só que se a igreja não vigiar, se a igreja não está no propósito de Deus, o maligno vai fazer a festa, vai fazer a ruaça no meio do povo de Deus, vai fazer a ruaça em seus lares, em sua vida, se você não estiver nessa temperança, querendo fazer as coisas conforme o Senhor tem falado. Que assim, nós precisamos muito estar na concordância com o Senhor. E aqui fala que quando tem essa mesma temperatura, desce o Senhor é sua bênção e vida para sempre. Quer dizer que quando você está fazendo a vontade do Senhor, as bênçãos do Senhor vêm na sua vida para sempre. O Senhor vai estar sempre provendo em seu lar, em sua família. Só que muitas das vezes a gente esquece essa importância da união. A gente quer falar mal de um irmão, a gente quer falar mal de nossa família. Muitas das vezes o lar do cristão não tem paz. Você entra num lar que tem paz, você sente a diferença. Você vai perceber que ali tem a paz de Cristo, que Deus está naquele lugar, que tem união naquela família. Uma pessoa pode nunca ter ido na sua casa, mas quando ela entrar, ela vai falar: nossa, que paz. Mas agora, quando você vai num lar atribulado, onde a esposa, quando o marido está chegando do trabalho, ela já fica nervosa. Ai, vai começar a perturbação. Onde os filhos já ficam irritados. Ih, vai começar a briga do meu pai e da minha mãe. Ou quando os filhos ficam naquela desobediência. Até quando você vai visitar, tá só uma pessoa na casa, você sente a perturbação naquele lar. Então que a gente venha ter essa paz em nossos lares, que a gente venha buscar união entre nossa família. A gente viu no estudo, no domingo, o presbítero Silas falando que quando ele queria brigar, a esposa se calava. Então que a gente venha fazer isso em todos os lares, e não somente em lares. Eu também, uma vez, a minha irmã queria tanto brigar comigo, eu deixei ela falando, aí ela vai ficar com essa cara de paisagem? Ai, eu até dei um sorriso para minha sobrinha, que bom que minha cara tá de paisagem. E assim, ela parou e não quis mais brigar, porque viu que não ia ter solução, que não ia ter a briga, que a palavra do Senhor diz, quando a gente sabe, quando um não quer, dois não briga. Então que a gente não venha dar vazão para brigas, que a gente não venha deixar Satanás entrar em nossos lares, entrar em nossa igreja, porque se a gente muitas das vezes pede misericórdia, só que a igreja está banalizando muitas palavras. Qualquer coisa tu fala misericórdia, qualquer coisinha tu fica misericórdia, virou Nossa Senhora das outras religiões, que dá um tropeção e fala Nossa Senhora. O
Os crentes é misericórdia, qualquer coisa é misericórdia. Mas você sabe o que significa misericórdia? Muitos cristãos nem sabem o que significa misericórdia. Misericórdia é você estar com o coração voltado ao problema da outra pessoa. É você se colocar no lugar daquela pessoa, sentir a dor daquela pessoa. Muitas das vezes os irmãos não querem fazer isso. A palavra irmão também é muito banalizada. A gente vê uma pessoa na rua, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. E aquela irmã ali da outra igreja era isso, aquilo. Ah, para que chamar de irmão se você está falando mal da pessoa? Para que falar que aquela pessoa é sua irmã? É forte esse mistério. Então, gente, a pessoa precisa... Falar alguma coisa, pastor? A pessoa precisa entender que irmão é aquele que é para estar do seu lado, que é para te ajudar, que é para dar a mão, que é para você ajudar ele quando cair. Muitas das vezes você é seu irmão só de palavra. A palavra irmão ficou muito banalizada. Qualquer um é irmão. O cristão tem que saber a importância de ser irmão, a importância de se lançar para o seu irmão, de se colocar no lugar do irmão. E muitas das vezes nós não fazemos mais isso. Nós só apenas falamos paz do Senhor. E muitas das vezes nem a paz a gente dá para o irmão. Te passa na rua, finge até que não vê o irmão para poder não precisar falar a paz. Mas que a partir de hoje cada um aqui entenda a importância de ser irmão, a importância da palavra misericórdia, a importância de viver em união com o seu irmão. Se você tem alguém na sua igreja, na sua família, que tem algo contra essa pessoa, você peça perdão. Se essa pessoa tem algo contra você, peça perdão. Não precisa só ser a pessoa, ela me fez alguma coisa, eu estou muito magoada com ela. Então vai você mesmo e peça perdão. Conserta isso. Quebra essa situação. Porque você sabe que é errado guardar mágoa, guardar raiz de amargura. De repente essa pessoa não sabe, ainda não entendeu. Mas você já entendeu, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo que Deus quer união entre os irmãos. Então, você quando chegar perto do irmão que te magoou, te entristeceu, você mesmo peça esse perdão. Quebra isso. Faça a união que é com bom e agradável com os irmãos. Aleluia. Com bom. E a gente vê aqui como Deus vai prover em nossas vidas. Como Ele falou aqui, bênçãos e vida para sempre. Nós vamos ter bênçãos para sempre em nossas vidas quando a gente aprender a viver em união. Mas não é viver em união, eu vivo em união só com a irmã Letícia. Mas com a irmã Thaís eu não quero ser unida, não. É verdade. Aí a igreja não está em união. Mistério. A mesma união que eu tenho com uma, eu tenho que ter com outra. A mesma união que eu tenho com um irmão, eu tenho que ter com o outro. Todos nós somos diferentes. Ninguém é igual ao outro. Ninguém na igreja tem o mesmo temperamento. Eu fico imaginando a cabeça do pastor Altair e da pastora Sueli. Tantas personalidades diferentes, eles tendo que lidar com todos. Isso é união. Nós temos que aprender muito com nossos pastores, que muitas das vezes é difícil a gente querer lidar com nossos filhos, que são de repente 1, 2 dentro de casa. Imagine com esse mundão de gente a gente ter paciência. E o pastor Rafael, que são 3. 3 congregações. Oh, meu Deus. É muita coisa na cabeça. É muita unção de Deus. E a gente tem que pedir ao Senhor essa unção em nossas vidas. Para que a gente venha ter também união com todos. Saber respeitar as diferenças. Porque ninguém é igual ao outro. Nem todo mundo agrada ao outro, mas nós devemos o quê? Buscar sempre ter compreensão. Porque eu posso não gostar do jeito da minha irmã, mas eu tenho que respeitar ela. Da mesma forma que ela precisa me respeitar do meu jeito, se ela não gostar do meu jeito. Então, igreja, essa mensagem que eu deixo aqui nessa noite, que já a hora já está encerrada, que a gente
e que um suave eco os irmãos vivam em união. Que a igreja venha entender que a união não é só o povo do tijolinho unido. O povo do tijolinho tem que se unir com a sede, tem que se unir com a 3. É a igreja de Cristo unida. Não é somente aqui. Nós temos que nos unir aqui e levar nossa união para outros lugares. Lugares que ainda possam não ter a união que nós temos. Possam não entender a nossa união. Então nós temos que levar. Nós já aprendemos o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos viver em união com a nossa igreja, com as igrejas vizinhas, com nossa família, com os nossos vizinhos. Nós precisamos ter união no trabalho, nós precisamos ter união em nossos lares e em nossa igreja, amém? Amém. Que o Senhor tenha abençoado a igreja com a leitura e meditação dessa palavra. Amém. Eu agradeço a oportunidade.